sociedade exige da gente como se nós não fôssemos seres humanos falhos, como se nós não fôssemos seres humanos, né, que adoecemos, que erramos, enfim. Então, essa exigência junto a cada um e cada uma da sociedade, que a sociedade faz conosco, me preocupa porque isso faz com que vivamos num estado de tensão tão grande que quando a gente se depara com uma situação de tensão, nós vamos reagir para que essa situação de tensão termine o mais rápido possível, porque aquele tensionamento está nos adoecendo. Então, o que a gente faz para poder terminar rapidamente? A gente vai lá e sufoca com a força. A gente vai lá e sufoca, às vezes, com a violência mais exagerada. Mas a gente precisa cobrar, porque o uso da força é um direito que é outorgado ao profissional, na verdade não ao profissional, à instituição polícia, que precisa ser muito bem controlado, precisa ser muito bem supervisionado, e para que, inclusive, as pessoas entendam que aquele ato foi legítimo. No Brasil, quando um policial se envolve numa ocorrência com o uso da força letal, ou seja, quando ele é autor de um homicídio, esse crime deve ser investigado pela Polícia Civil, que vai instaurar um inquérito, e a partir dessa investigação, a Polícia Civil vai determinar se esse policial deve ser indiciado ou não. Esse inquérito vai ser remetido para o Ministério Público, e o Ministério Público vai tomar uma decisão sobre arquivar ou denunciar esse policial. Se, caso ele seja denunciado, isso se torna um processo e vai andar pelo sistema de justiça até que, ao final, esse policial vai passar por um júri. Na prática, o que vem acontecendo no Brasil, pelo menos desde os anos 80, é muito diferente. A gente precisa chamar a responsabilidade do Ministério Público, do Poder Judiciário, do sistema de administração penitenciária, dos estados, do governo federal, para ter um sistema realmente, para a gente começar a mudar esse quadro. Então, é uma série de diferentes estratégias e instituições para que, de fato, você tenha um controle da atividade policial e que também você tenha, em última análise, uma polícia que, de fato, seja uma polícia que atue dentro do Estado Democrático de Direito e que você tenha parâmetros, inclusive, para premiar aqueles policiais e unidades policiais que, de fato, respeitam a lei e que não usam a violência letal de forma desproporcional e outras medidas. O policial, quando ele sai para o trabalho dele, ele precisa resolver uma situação que foi dada para ele como uma missão. Então, se espera dele que, com eficiência e usando os meios que ele tem disponíveis, ele resolva determinada situação que envolve um crime, que envolve uma violência. Isso de um lado. De outro lado, eu tenho uma população, tenho cidadãos que têm expectativa de viver numa cidade, num estado seguro. E muitas vezes o que acaba acontecendo é que, no afã de conseguir resolver uma situação da forma mais rápida possível, a violência encontra aquela população mais vulnerabilizada. Então, a gente está falando de, muitas vezes, uma abordagem policial que ela é desproporcional, em que a força é utilizada de uma maneira que atravessa os direitos daqueles cidadãos, e isso poderia ser feito de uma outra forma. Lógico que para a gente diminuir essa questão, para que a gente tenha atuações mais assertivas, atuações mais adequadas às demandas, que respondam, né, à demanda, a gente precisa estudar o sistema. Estudar o sistema e os comandos. O que passa pelos comandos e como que essa política institucional está interferindo nos treinamentos policiais e na formação policial. Eu acredito que é algo mais amplo, não algo pontual. Eu acredito que seja algo que precisa ser trabalhado de uma forma sistêmica e não de uma forma individualizada. Senão também a gente está reduzindo muito o que é o direito à segurança pública, né? A gente tem que pensar que segurança pública vai muito além
dessa proteção à integridade física. Eu preciso de outras coisas também funcionando. Então, eu preciso da escola, eu preciso da moradia, eu preciso da creche, eu preciso do emprego. Se tudo isso funciona, essa expectativa com a ordem que a gente tem, de alguma forma, tão presente no nosso cotidiano, ela vai tomar uma outra dimensão, né? E talvez a gente precise lembrar também que aquele policial que veste a farda é também um trabalhador, né? Um trabalhador que precisa cumprir as suas tarefas. Por exemplo, para você construir uma casa, você precisa de muitas habilidades, de muitos profissionais, de materiais diferentes para a casa ficar em pé. E o que a gente faz com a polícia é como se a gente cobrasse do pintor da casa a responsabilidade por colocar a casa em pé. Esquecesse do engenheiro, do mestre de obras, do cara que vai bater o cimento e cobrasse só do pintor, né? O que acontece com nossa segurança pública é um pouco isso. A polícia é o pintor. A gente cobra da polícia a responsabilidade por resolver o problema do crime e da violência no Brasil. E aí vai dar muito errado. Quando a gente fala em defesa da segurança pública, a gente está entendendo que o policial é cidadão, merece todas as garantias e ter seus direitos assegurados, mas também exatamente por ser uma profissão extremamente privilegiada em termos da confiança do Estado brasileiro, de ter o poder que tem, também precisa prestar contas, precisa seguir regras, precisa ter critérios de supervisão e controle. Não dá para simplesmente tomar a decisão. A polícia nunca toma a decisão. A polícia, na verdade, cumpre uma decisão, seja da justiça, seja do gestor político democraticamente eleito.